Bem-vindos a Mindália Televisão, estamos aqui com a Maria João Mega, vamos falar sobre cura cósmica com cânticos sagrados. Antes de mais, obrigada por aceitar o nosso convite, Maria João. Obrigada, Vera, pelo vosso convite, é magnífico, estou muito feliz e muito grata por isso. Então, Maria João, o que é que são os cânticos sagrados? Olha, Vera, os cânticos sagrados começaram há cerca de 15 anos atrás. Através da terapia. Eu sou terapeuta holística, comecei por tratar as pessoas depois de já ter feito muitos anos de meditação e de alguns cursos que me abriram a consciência e me prepararam para além da mediunidade que eu sempre tive. E depois as coisas começaram a acontecer no sentido em que eu meditava, as pessoas pediam para eu orar por elas e tal, e nas meditações eu via o que é que estava a acontecer e estava a acontecer cura e lembro-me que na altura ficava até um pouco aberta a visualizar aquilo tudo através da meditação. Depois eu fui fazendo cursos, mas fui-me entregando como ao serviço, esperando que algo acontecesse, mas não sabia muito bem o que era. O que é certo é que um dia, depois de um espetáculo que fiz com o meu filho e outras pessoas, acerca de crianças índigo, houve uma pessoa que chegou ao pé de mim e que me pediu se eu fazia uma terapia ao filho. E eu percebi que era o momento de entrar em ação e que tinha chegado a essa altura e procurei o espaço. E portanto isso foi há quase 16 anos atrás e nunca mais parei. A partir daí as pessoas foram surgindo e a cura cósmica foi evoluindo. As pessoas perguntavam, mas então o que é que tu fazes? E a meditação, os meus guias e os guias com quem trabalho, os seres de luz com quem trabalho, acabaram por me dizer que era cura cósmica. Eu confesso que na altura fiquei um bocado envergonhada, como é que eu vou dizer isto às pessoas, cura cósmica, o que é a cura cósmica? E é um processo terapêutico muito profundo, em que primeiro as pessoas entram numa atmosfera preparada por mim, uma atmosfera de luz com algumas fragrâncias, nomeadamente rosa e de som, através da taça tibetana, do sino tibetano, para além de que há sempre uma música muito suave no ambiente e depois a pessoa entra naquela atmosfera e começa a falar de si própria. No fundo, nós ajudamos a pessoa a mergulhar no seu inconsciente e a trazer ao consciente aspectos que lhe estão a causar dor, ou física, ou doença, ou emocional, ou psíquica. E depois, quando nós identificamos esses aspectos todos, é como se eu estivesse a ver um filme sob uma tela e eu estou de olhos abertos a falar com a pessoa, mas está-me a ser transmitido toda a vida da pessoa e todos os aspectos. Nós vamos dando alguns conselhos e falando sobre esses aspectos do consciente que a pessoa pode tratar, é quase uma espécie de psicoterapia. E depois, quando todos esses aspectos já vieram ao consciente, passamos para a parte energética. Então a pessoa passa para a marquesa, eu começo por tratá-la com os meus guias, fazer a imposição de mãos, percorrendo os vários chakras, os centros energéticos ao longo do corpo. Começamos pela cabeça, vamos descendo consoante os aspectos que é preciso tratar. E nisso vamos fazendo a biotransformação energética. E a biotransformação energética é transformar a nível celular e dos outros corpos que a pessoa tem, porque nós não temos só um corpo físico, temos um corpo etérico, temos um corpo astral, um corpo mental. Depois temos outros corpos, temos o corpo causal, o corpo búdico e o corpo átmico, digamos assim. As doenças, quando se manifestam no corpo físico, elas já vêm dos corpos inferiores, do corpo mental, do corpo astral e depois do corpo etérico. E o que nós fazemos é tratar esses corpos primeiro, a doença nesses corpos, e depois, através dos cânticos e da taça tibetana e do sino tibetano e dos cristais, porque eu também trabalho com o reino mineral, aliás com todos os reinos, vegetal, animal e humano, com os seres de luz desses reinos. Depois passamos então com os cânticos. E o som que sai da minha voz, os cânticos, foram adaptados, ou seja, eu recebi determinados mantras, foram adaptados
para cânticos de cura, com técnicas específicas. Essas técnicas eu não posso revelar aqui, mas são técnicas que eu revelo aos alunos do curso de cura cósmica com cânticos sagrados, que todos os anos decorrem de janeiro a julho, são 7 meses. É um curso bastante intenso, com meditações ativas, com meditações em pé, meditações sentadas, com muita informação diretamente captada, não do plano astral, mas de um plano intuitivo e de um plano causal. E há muita sabedoria. Agora, voltando um pouquinho à cura cósmica, o que acontece é que através do som há uma lavagem, uma purificação numa primeira parte muito profunda de todos os corpos e até a nível celular, porque lá está, nós usamos também a física quântica, a energia que as células têm e a energia que muitas vezes as células têm que não é de luz, que o William Reif chamava o orgone, não é? O orgone é a energia de vida, mas existe uma energia meia escura à volta das células que traz a doença. E é essa energia escura que se acumula nas células que provoca a doença. Então, através dos cânticos, existe este som que biotransforma essa energia das células e transforma em orgone em energia de luz. Então, ou seja, a vibração é alterada. Sim, a vibração. Ou altera. Sim, o som acaba por alterar a informação que as células possam ter em si de doença ou de emoções que provocam a doença a nível dos outros corpos, porque essas informações estão nos nossos corpos e nas nossas células e, portanto, quando a pessoa está numa primeira parte a trazer ao consciente aspectos que a levaram à doença, depois tudo isso está muito ativo, não é? E é impossível deixar a pessoa sair sem depois fazer a lavagem através dos cantos, a purificação, a regeneração e a cura, que depois pode acontecer numa primeira sessão. Normalmente a pessoa adormece, mas é aquilo que nós chamamos o sono dos deuses, porque é um sono que não é um sono profundo, a pessoa fica num determinado estado de consciência alterada, porque é induzida primeiro numa meditação, mas toda a gente consegue meditar dentro de uma atmosfera específica e depois de nós fazermos essa biotransformação através das mãos e depois no final a pessoa fica a descansar, tem os cristais todos sobre os seus centros energéticos a tratar também e a purificar, porque depois é claro que o som também entra, os cristais funcionam como antenas, não é? Ligados aos centros energéticos e tudo isso traz às pessoas uma imensa sensação de paz interior, de paz, de harmonia, de leveza, pelo menos todas falam muito nisso, de estou mais leve, estou mais leve, estou mais leve. Bom, mas a cura cósmica não é só isto, a cura cósmica funciona também a nível energético, ou seja, todos nós já passámos por perdas de familiares e de almas que desencarnam, que deixam o seu corpo físico, mas que permanecem num determinado plano, no plano astral e naquilo a que os budistas chamam o bardo durante algum tempo. Mas esses seres muitas das vezes estão a interferir nas nossas vidas e pode até nem ser de forma positiva. Nós podemos estar a somatizar algumas doenças que eles próprios nos deixaram. Então, a cura cósmica funciona também no sentido de estabelecer contacto, eu estabeleço contacto com esses seres, já antes os senti, e ao mesmo tempo ajudamos-los com os meus guias a passarem para um outro plano, um plano de luz, e ao mesmo tempo a curar essas partes que nós chamamos partes extras, que as pessoas muitas vezes têm e desconhecem que têm e que também trazem doença. Por exemplo, um familiar que faleceu com um problema cardíaco. A pessoa, a partir de um determinado tempo,
depois desse falecimento, o familiar ou amigo próximo ou qualquer coisa, começa a ter problemas cardíacos. Faz uma data de exames, não acusa nada, mas a pessoa continua a ter arritmias e problemas cardíacos e não percebe o que é que acontece. Então, através da cura cósmica, nós detectamos o que é que está a acontecer, transportamos o ser em paz e depois fazemos a biotransformação dessas partes extras na parte cardíaca, no chakra cardíaco da pessoa, e a pessoa fica boa. E, portanto, curamos doenças muito profundas, cânceres, doenças de todas as espécies, e psíquicas, físicas, mentais, todos os níveis. É muito profundo, e claro que isto muitas vezes, a maior parte das vezes, não é um processo terapêutico de uma sessão, pode ser de várias sessões, consoante os casos e a gravidade das situações, pode ser na semana a seguir, ou de 15 em 15 dias, ou passado um mês, tudo depende do que cada pessoa traz e do diagnóstico que é feito. Depois há outros aspectos da cura cósmica, já fui muitas vezes a hospitais tratar de pessoas e fazer tratamentos, já desde o início praticamente. Os enfermeiros e os médicos ao princípio reagem, mas depois acabam por me dar todas as informações clínicas e acabam por me deixar estar muitas vezes até fora de horas a fazer os cânticos, mesmo até em SOS, e tudo acaba por as coisas serem, e as pessoas melhoram e eles não sabem muito bem o que é que acontece, mas eu sei o que é que está a acontecer e tenho a consciência profunda do que é que acontece a nível mais profundo do corpo físico, das células e de toda a transmutação que é preciso para haver realmente uma cura. E então é isto que acontece. Os cânticos estão relacionados também com a linguagem de luz ou a linguagem sagrada, não é? Sim, sim. Os cânticos é como se... Eu não canto nada fora dos cânticos sagrados, eu não sou cantora, nunca fui. Até de miúda tinha uma voz sempre muito rouca. E isto de facto acontece, nem eu esperava muito bem, eu estava realmente a fazer uma cura, ainda não se chamava cura cósmica com os cânticos sagrados, e de repente a minha boca abre-se e saem cânticos, digamos que algumas coisas, alguns mantras que eu fazia em casa, de repente saem em forma de música, e eu percebi que com esses cânticos eu uso também mudras, que são os gestos que trazem energia. E esses mudras e esses cânticos ajudam a ancorar a energia de arcanjos numa primeira fase, e essa energia dos arcanjos depois faz a abertura para conseguir ser um canal ainda mais puro e trazer toda a transmutação e todas as técnicas que depois existem subjacentes. Agora, as vogais são entoadas, digamos assim, eu até utilizo esta palavra, de acordo com cada paciente e com cada situação, podem ser mais graves, mais agudas, mas as vogais e digamos que algumas consoantes em consonância provocam um efeito de purificação e de regeneração e até cicatrização. E depois a visualização das cores. As cores também não são as cores como nós vemos no espectro físico. São cores mescladas de partículas energéticas, que pode ser um branco cristalino, porque tem partículas de cristal inseridas, pode ser um branco pérola com partículas rosa ou um azul índico com partículas platinadas. E, portanto, essas cores eu visualizo e transmito-as como se fossem banhos de luz, com cor e com som, e através da energia que sai das minhas mãos, que os meus guias, mais de 20 guias que ancoramos na sala, me transmitem e que estão a trazer o ambiente que é necessário para a cura efetivamente acontecer. Maria João, eu ouvi a tua voz num dos cânticos e tens uma voz super doce aqui a falar, e no cântico é assim algo bem forte, não é? Mas é forte porque
aqui eu estou a falar no nível da personalidade, não é? Embora às tantas e ao longo dos anos eu acho que nós não andamos sozinhos, não é? E quando há uma prática constante de meditação e de ancoramento, digamos que dos guias da cura cósmica, eu não saio de casa sem o fazer, que é uma forma de me proteger também, porque sou muito empática e portanto capto tudo e mais alguma coisa, tudo o que está na atmosfera, as coisas boas e as coisas más. Então tenho que fazer um trabalho muito profundo de purificação dos meus corpos e de autocura também, para poder ser esse canal mais puro e poder transmitir. Mas quando chega aquele momento dos cânticos, já não estou no plano da personalidade, já é um plano causal, um plano intuitivo muito profundo, que embora eu não perca a consciência, eu estou num plano de consciência alterado e o som entra dentro de mim, é impossível, e eu mesmo que não quisesse, a minha boca abria-se, como se abriu já na Índia, de um sítio maravilhoso, em que eu fazia imensa força para fechar a boca e só ouvia uma voz imensa que me dizia abre a boca, e quando eu abri a boca sai-me um cântico Gayatri que eu própria fico extasiada, fico em êxtase com a beleza do som e dos seres que me integram para esse efeito. Nunca é um. E, portanto, há sempre uma preparação, os concertos são diferentes da cura cósmica, mas cada caso é um caso, embora haja três cânticos que são específicos da cura cósmica, que é um cântico que eu recebi da Aurora, um cântico que é da Tara Branca, um cântico budista que é transformado especialmente para cura, e o cântico Gayatri, que também é transformado para cura, ou seja, a forma como o som me aparece e o prolongamento das vogais e os agudos e os graves e tudo o que é a música que eu desconheço como técnica, acaba por ser completamente adaptado a cada circunstância, e por isso é tão intenso, não é? Eu acabo por, a minha voz, digamos que as minhas cordas vocais acabam por ter uma amplitude. Segundo um amigo que é músico, mediu com o diapasão e acho que ultrapassava o diapasão a determinada altura, a intensidade de um I que eu faço num determinado cântico. Mas é algo como se viesse das esferas, eu sinto que é algo que me transcende completamente no mundo físico, e até fisicamente eu sinto que o meu corpo parece que se adapta à expressão da voz e do som que me é dado transmitir. E eu estou a cantar e estou a ver a energia a radiar, a sair das minhas mãos e dos meus olhos e da minha voz. E o que é que isso está a causar ao meu redor, e o que é que acontece quando eu estou a falar com uma pessoa e a energia está a fluir ao longo da coluna vertebral dela e está a ser tratada. Qualquer pessoa, eu não faço isto já com qualquer intenção, acontece espontaneamente. Já não consigo distinguir o que é estar em cura e do que é estar sem ser em cura, porque tudo é suscetível de cura à nossa volta. Num simples contacto de uma pessoa no supermercado ou até a portageira, o tocar a mão e o olhar e rirmos, há um contacto, há uma passagem de energia através do nosso olhar, através dos nossos gestos, de tudo o que fazemos, através da nossa voz, do que dizemos, do que pensamos, porque nós somos o que pensamos, não é? E o que falamos expressa esse nosso pensamento. Então, para mim, quer dizer, a única coisa que separa o que eu sou do que eu faço é o sítio.
ou o momento para tal. De resto, está sempre a acontecer à minha volta, mesmo que eu não queira. É impossível. Mas eu sinto-me feliz e honrada por esta presença constante dos seres de luz comigo e com estes propósitos e esta missão de estar no mundo a curar pessoas e a curar os reinos todos, não é? Desde o reino mineral ao reino vegetal, ao reino animal. A cura cósmica é também para animais e também passa por harmonização e limpeza e purificação de espaços, de casas e de empresas, consultadoria de empresas. E o que acontece muitas vezes é que eu vou para limpar uma casa e começo por tratar o animal, o gato, o cão, o periquito, até cavalos nós já tratamos. Passa também por curas à distância, portanto, eu posso estar aqui e ir fazer uma cura à distância na Jordânia, como já aconteceu, de uma pessoa que está na Jordânia, ou uma pessoa que está no Botsuana, ou uma pessoa que está em Barcelona, ou em qualquer parte do mundo. Eu tenho um corpo etérico que me transporta, onde eu sou transportada, e é como se estivesse fisicamente a tratar uma pessoa. Madeira, Açores, tenho pacientes em várias zonas, em vários continentes e em várias zonas do planeta Terra, e independentemente, claro que fisicamente, a única diferença entre uma cura cósmica personalizada e pessoal e a cura cósmica à distância é o toque. A pessoa que está comigo sente o toque das minhas mãos, sente a minha vibração de uma forma. Quando eu estou à distância, sente de outra. É como se, mas pode ser feito via Skype e a pessoa ouve os cânticos à mesma e fica com os cânticos com ela. Passa por fazer leituras astrológicas também intuitivas, também fiz formação em astrologia durante 6 anos e seguida de cura cósmica. Não consigo fazer uma coisa sem fazer a outra, porque vem tanta coisa ao de cima quando se lê um mapa astrológico, que é muito interessante depois induzir a pessoa na paz interior e fazer-lhe a limpeza e até a harmonização que a energia de alguns trânsitos lhe podem estar a causar. Então isso é outra vertente da cura cósmica. As meditações guiadas que organizo desde sempre também são diferentes, porque são antecedidas de cânticos, de som, porque os cânticos também ajudam a abrir um espaço. Por exemplo, fazer uma meditação numa cidade ou num espaço muito urbanizado é completamente diferente do que fazer uma meditação ao ar livre. Mas nas cidades é mais difícil de romper o véu do inconsciente coletivo que a própria cidade tem, não é? E das formas de pensamento que nos rodeiam, e até de entrar num plano meditativo, porque os pensamentos, nós estamos muito ativos e a vida do dia a dia muitas vezes não nos permite isso. Então os cânticos ajudam a acalmar, ajudam antecedidos de formas de respiração também muito parecidas com as do yoga, porque eu também faço yoga e portanto também trago algumas coisas dessa área. E depois a pessoa acaba por ficar é muito mais fácil depois limpar a mente, porque depois as imagens que eu estou a transmitir são imagens também que vêm de planos muito altos, que não são do plano astral, porque entretanto já trouxe as pessoas todas para um plano mais elevado, e então a visualização é muito ativa e muito intensa, e as pessoas acabam por estar a curar-se a si próprias também na própria meditação, e ao mesmo tempo ajudamos todos o planeta a curar-se. É muito importante também frisar que não há cura nenhuma individual que, através dos cânticos, não implique a cura kármica, a cura dos laços kármicos que a pessoa tem com o planeta Terra. E, portanto, cada cura implica a cura do planeta. E só assim é que nós saltamos todos juntos para um propósito de paz que temos. E por isso estamos aqui todos, não é? Na feira. Maria João, muito obrigada por esta partilha. Obrigado eu. Só queria acrescentar uma coisa que aconteceu nos últimos anos e que é fundamental
no meu serviço e no meu propósito, que são os matrimónios sagrados. Acabaram por acontecer e celebro matrimónios nesta consciência desta fusão com a Gaia, com os vários reinos, com os elementos, o fogo, o ar, a água, a terra e com os elementos do macrocosmos que também fazem parte são celebrações em que a consciência dos consortes, digamos assim, de fusão de almas e da forma como eles transmitem o seu amor aos amigos e aos familiares, é sempre muito bela e muito profunda. E não tem caráter religioso, mas tem um caráter espiritual muito profundo e muito belo e muito luminoso. E é sempre há muita alegria também, com cânticos sagrados, obviamente. Muito bem. Muito obrigada. Obrigado, Vera, e obrigado por esta oportunidade da Mindália TV. Espero que tenham muito sucesso e da luz cósmica também. Obrigada. Todos vocês que nos seguem, se gostaram deste vídeo, não se esqueçam de colocar gosto. Até já.